Amados, eu gostaria de iniciar, primeiramente, contando uma pequena e breve história, uma ilustraçãozinha breve. Conta-se a história que aconteceu um naufrágio e houve um único sobrevivente. E este sobrevivente, ele conseguiu chegar a uma ilha, onde ali ele conseguiu fazer uma casinha, algo para se abrigar, procurou alimentação, e ali ele se sustentando. Só que ele sempre estava orando ao Senhor Deus para que o salvasse. Mas ele sempre, na ansiedade, ele ia até a beira do mar e ficava olhando a linha do horizonte para ver se encontrava algum navio. Numa dessas idas, ele volta à casa que ele tinha levantado e ele encontra essa casa repleta de fumaça, sendo destruída pelo fogo. Imaginemos o que ele pensou, né? E ele, com certeza, possivelmente tenha se queixado, porque ele vinha orando ao Senhor pedindo para ser salvo, mas para ele a realidade era outra. Para ele acontecer o pior, ou pelo menos parecia para ele o pior. Mas aquilo que parecia haver acontecido para pior, fora na realidade melhor para ele. Por quê, amados? Porque de repente surgiu lá na praia o comandante de um navio, deparou-se com ele e chegou para ele e disse: bela ideia a sua de pôr fogo, porque foi através da fumaça que nós chegamos a você. E qual é a moral da história, amados? Vai ser com uma perguntinha. Não devemos aceitar nossas aparentes calamidades e esperar delas o melhor da parte de Deus, pois Deus usa as dificuldades para desenvolver o caráter de Cristo dentro de nós. Amém, amados. Amados, por que eu iniciei com essa pequena ilustração? Porque nós estamos aqui, amados, diante de uma situação de um homem que nós vimos possivelmente rebelde, um homem que tinha uma natureza nacionalista demais e muito egoísta. Egoísta ao ponto de querer rebelar-se contra Deus. Quero chamar a atenção para os amados irmãos que este homem, Jonas, era um cristão, temente ao Senhor Deus, mas ele resolveu rebelar-se contra Deus. Recebeu um chamado e resolveu ir em direção contrária. E o interessante, amados, aqui, é que nós vemos que este homem, quando ele resolveu ir para Tarsis, ele não orou. Quando ele foi a Jope comprar sua passagem, ele não orou. Quando ele estava lá no barco, dormindo no porão, ele não orou. Quando aqueles marinheiros estavam chamando seus deuses, orando a seus deuses, Jonas não orou. Pediu para que o jogasse no mar, mas mesmo assim ele não orou. Vemos aí, amados, que este homem, um homem de Deus, ele estava tão rebelado, tão egoísta, que ele nem sequer parou para pedir orientação ao Senhor Deus. Claro, como ele pedia orientação ao Senhor Deus, se ele queria fugir da presença do Senhor Deus? Porque com certeza, dentro do coração dele, ele não queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, pregar lá em Nínive. Ele era tão nacionalista de um jeito que tornou-se egoísta. Mas vamos lá. Para nós entendermos, amados, esse texto, essa oração deste homem que foi lançado ao mar e de repente engolido pelo peixe, nós precisamos fazer alguns pormenores aqui para os amados irmãos entenderem. Primeiramente, amados, essa experiência que Jonas viveu aponta para um dos maiores, ou o maior fenômeno de toda a humanidade. A morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como lá em Mateus 12:40, Jesus Cristo
tornou isso como fato, porque ele citou o que tinha acontecido com Jonas. Outro ponto interessante, amados, é que na oração de Jonas, nós encontramos mais agradecimento dele, gratidão, do que súplica. Mesmo esse homem revoltado, a gente encontra nele mais agradecimento ao Senhor Deus, pelo livramento. Não existe uma palavra de petição nesta oração proferida por Jonas. E, amados, nós temos aqui, dos versículos 2 a 6, Jonas expõe ação de graças em sua oração. Dos versículos 7 e 8, ele ali está arrependido, demonstrando arrependimento, possivelmente da sua rebeldia. E lá no versículo 9, nós temos Jonas tentando resgatar o que ele estava jogando fora. Ali nós temos a renovada dedicação de Jonas, onde ele ali está enxergando o erro dele. Aí sim ele resolve voltar para o Senhor, local onde ele nunca deveria ter se afastado. Nós temos aqui, amados, também, Jonas, ele era um conhecedor da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos aqui, nessa oração proferida por este profeta, nós temos citações dos Salmos. E o livro de Salmos é um livro de orações. E com certeza ele conhecia o livro de orações. Com certeza ele fazia parte daquele grupo que pertencia ao povo de Deus, que ia ao templo e ia orar. Nós vemos também aqui, amados, que Jonas, ele passou de uma experiência de rebeldia, de rebelião e disciplina para uma experiência de arrependimento e consagração, amados. Amados, a estrutura desse texto está dividida em duas partes. A primeira parte, dos versículos 1 a 6, nós vemos aqui que Jonas, ele faz uma reflexão de sua decadência, de sua forma de afastar-se de Deus. E, lá dos versículos 7 a 10, ele faz uma outra reflexão em oração, sobre a sua ascendência. Ele, uma hora, um momento na vida dele, rebelou-se e ele só teve a decair na sua vida. Mas ele chegou ao momento de reflexão de que ele estava sendo resgatado. E aqui no momento ele estava voltando aos braços do Senhor. Continuando, amados, para entendermos melhor, nós vemos aqui que nessa oração proferida por esse profeta Jonas, nós temos aqui clara a graça de Deus sendo aplicada a Jonas. Vemos aqui a misericórdia de Deus para com esse profeta rebelde. Vemos aqui a prerrogativa maior de Deus de realizar atos de bondade e misericórdia para com um rebelado. Vemos também, amados, aqui, que a longanimidade de Deus oferece a este homem uma nova chance. E, amados, tem um último pontozinho aqui, que eu vou deixar lá para o final, que eu acho que é importantíssimo, e que, na verdade, o livro todo do profeta Jonas traz uma única mensagem maravilhosa para o povo de Deus. E, amados, essa oração, ela não é uma oração para os ímpios, não. Ela é para os cristãos. Por que para os cristãos? Porque aqui nós temos o ato de uma pessoa, um profeta, um homem de Deus, escolhido por Deus, e que resolveu se afastar de Deus. Quantos de nós, amados cristãos que somos, em momentos de nossas vidas, nós nos rebelamos, nos afastamos de Deus? Quantos de nós caímos nas armadilhas dessa vida por aí afora, que está cada vez mais querendo arrancar os cristãos das mãos do Senhor Deus? Mas Deus é tão maravilhoso, que Deus está atuando de misericórdia para com seus filhos rebelados. Porque Ele é um pai. E todo pai, por mais que ele veja, e esse pai pode até deixar esse filho rebelde caminhar no sentido contrário.
Só que chega um momento que esse pai, ele vai estender a mão para este rebelado. Ele pode estender a mão através de uma disciplina. E foi isso que aconteceu com esse servo de Deus, rebelado e que foi disciplinado pelo Senhor Deus. Nós temos que guardar bem isso conosco. E um ponto muito importante para todos nós. Por que eu estou falando, citando muito, que é voltado para os cristãos? Porque, amados, se você não quer se afastar do Senhor Deus, como este homem fez, tenha na sua vida como algo fundamental a oração. A oração é o momento mais que o cristão mais se aproxima do Senhor Deus. Se você observar no texto aqui da oração de Jonas, nós temos aqui no versículo 2, quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Veja aí a ligação entre Jonas e Deus. Ele me respondeu. Ou seja, nós temos aqui esses dois pronomes, ele e me, mantendo uma relação muito grande de Deus para com o seu servo. E nós precisamos ter isso em nossas mentes, amados. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo nos tirem da presença do Senhor Deus. E, amados, muitos falam que o mal do século é a depressão. Será? Aí eu vou reformular. O mal do cristão chama-se celular. Sabe por quê? Quantos de nós, em vez de estarmos aqui na igreja, num momento como esse, orando ao Senhor Deus, estamos em casa assistindo televisão ou em redes sociais? Quantos dos nossos jovens, e eu vou chamar a atenção do jovem, porque eu me preocupo muito com o jovem. Quantos jovens de vocês, jovens cristãos, não trocam a palavra do Senhor Deus para estar com este celular em redes sociais? Eu tive um depoimento de uma pessoa, semanas atrás, de que um cristão chegou no trabalho desse outro cristão. Esse cristão chegou e vivia com a Bíblia na mão. Todos os momentos ele estava lendo a palavra de Deus. De repente, amados, este homem comprou um celular. E este irmão começou a perceber, sabe o quê? Que a arma nas mãos daquele cristão não estava mais sendo a palavra do Senhor Deus. Estava sendo o celular. Por quê? Porque ele estava indo para uma armadilha que está tirando o cristão do caminho correto da justiça do Senhor Deus, chamado rede social. E é isso que está acontecendo. E nós não podemos deixar acontecer isso. Ah, mas Jonas, na época dele, não tinha um celular. Sim, mas ele com certeza tinha algo que o fazia desviar-se dos caminhos do Senhor, ao ponto de esquecer de orar. Quantos de nós oramos pelo menos 2 vezes por dia? Quantos de nós somos capazes de buscar ao Senhor Deus naquela angústia que nós temos? De repente você está passando por uma dificuldade tremenda, mas o que o mundo passa para nós cristãos é que vá para uma terapia, vá para um psicólogo, vá para um psiquiatra. É tanta terapia, menos o que temos de real como cristãos que somos. A nossa terapia está no Senhor Deus. E começa pela palavra do Senhor. Este homem, Jonas, ele começou a perceber isso, mas quando estava angustiado. Não é à toa que ele inicia a oração. Na minha angústia, e eu chamo a atenção para os irmãos, para esse problema. Nós cristãos buscamos ao Senhor Deus, não para agradecer, mas para buscarmos alívio nele. Quando nós estamos angustiados com um problema, mas basta esse problema passar, e basta você olhar assim: oh meu Deus, te peço tanto e tu não me respondes, e você para de orar. Mas você esquece que nós precisamos aprender a estar no tempo do Senhor Deus, porque é Ele que sabe o momento certo de
nos responder às orações. E, amados, eu quero chamar a atenção para uma coisa maravilhosa, uma verdade maravilhosa que nós temos aqui, e que temos que sair daqui cientes. Ele diz aqui: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste. Então Deus, Ele ouve nossas orações. Ele não só ouve nossas orações, mas Ele nos responde. Mas não pense que Ele vai responder no tempo que você quer. Não queira perguntar por que esse meu irmão cristão pediu ao Senhor Deus e Deus deu isso aqui agora, nesse momento. E por que Deus não me deu? Porque Ele sabe o que é melhor para você. E sabe o momento certo que vai ser melhor para você, aquela resposta. Eu poderia passar uma noite toda aqui, narrando para vocês, testemunho de minha pessoa. Que hoje eu estou aprendendo cada vez mais. Que às vezes, Deus não te responde aqui, porque ali Ele vai te mostrar o verdadeiro motivo. E você vai responder olhando para Ele, sorrindo e agradecendo e dizendo: ah, Senhor, agora eu entendi por que Tu queimou a minha casa. Por que Tu queimaste a minha casa? Aí Ele te mostrou. Porque o navio viu, o comandante viu a fumaça que estava dizendo: tem um homem pedindo socorro. Então nós não podemos, amados, de forma nenhuma, esquecer que a oração faz parte da vida do cristão. E, amados, aqui vem a ideia central. Primeiramente, que tema nós poderíamos tirar dessa oração de Jonas? Nada melhor do que um profeta correndo para Deus. Por quê? Porque, amados, aí vem o título. Porque o desespero humano encontrando alívio no livramento divino. É um homem desesperado, um servo de Deus desesperado, encontrando alívio no livramento divino. Foi isso que ele fez. É isso que ele está passando para todos nós. Infelizmente, nós só procuramos ao Senhor Deus, na maioria das vezes, quando estamos desesperados. E não para agradecermos. Deixamos para agradecê-lo somente quando estamos aqui na igreja. E aqui eu chamo a atenção para outro detalhe, amados. Orar ao Senhor Deus não tem lugar, não. Claro que aqui existe algo mais majestoso de Deus. Mas você tem que aprender que orar em todo local. Se você sai para algum canto, vá orando ao Senhor Deus. Vá conversando com o Senhor Deus. Se você está parado numa fila de banco, ore ao Senhor Deus. Agradeça a Ele por você estar naquele momento ali. Não fique achando que o único canto de oração, eu vou orar ali quarta-feira e acabou-se. Não. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor Deus todos os momentos. E Ele quer isso. Ele só está esperando e não vai querer achar aquele ditadinho: eu vou levantar minha mão e pegar na mão do Senhor. Não, não existe isso. Ele está ali com a mão estendida, pegando você, te chamando a atenção, como um pai. E, amados, aí vem a pergunta para esse tema. As circunstâncias, muitas vezes, nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. Aqui é a ideia. Essa ideia é a ideia que esse texto quer mostrar. É que as circunstâncias adversas, muitas vezes, nos encurralam e nos empurram para a presença de Deus. E nem mesmo isso, às vezes, nós enxergamos. E que pergunta podemos fazer? Então, amados, por quê? Porque as circunstâncias adversas nos encurralam e nos empurram para a presença do Senhor Deus. Aqui na oração de Jonas, 4 lições nós iremos tentar mostrar aqui, que vai responder esse questionamento. Primeira lição: a nossa angústia pode nos levar à presença de Deus. Nós vemos aqui dos versículos de 1 a 3, esse homem angustiado, buscando ao Senhor Deus, porque ele estava angustiado, ele estava vendo ali que estava numa situação
que somente Deus poderia respondê-lo. Aqui, amados, o que Jonas fez dentro daquele peixe, ele orou ao Senhor. E, amados, mais uma vez eu chamo a atenção para isso. Deus responde às nossas orações. Ele ouve e responde com certeza às nossas orações no tempo dele. Amados, aqui nós temos uma reflexão a ser feita. Enquanto o ímpio blasfema contra Deus, se revolta contra Deus na sua angústia, o cristão verdadeiro, ele se humilha e busca a presença do Senhor. Se nós não nos humilharmos perante o Senhor Deus, se nós não mostrarmos nossa humildade, como é que você quer ser chamado de cristão? Então, humilhe-se, mostre sua humildade no momento que você vai conversar com o seu Deus, mas não para somente pedir, mas para agradecer. Nós temos um grande defeito. Cada um de nós aqui pode ganhar agora um carro 0 quilômetro. Que você pode até dizer, deve ser uma bênção de Deus. Mas você vai buscar um possível arranhão deste tamanhozinho. E você vai esquecer da grandiosidade que é o carro, que é esse nosso Deus maravilhoso. E que todos os momentos, desde o seu acordar ao dormir, Ele está te dando a oportunidade de enxergar que você não tem salvação nenhuma a não ser nele. Amados, nós vemos aqui que Jonas, lá no versículo 3, quando ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Aqui, Jonas está reconhecendo a providência de Deus. Aqui ele está dizendo: olha, eu sei que foi tu, Senhor Deus. Não foi um marinheiro, não foram aqueles marinheiros que me jogaram. Foi tu. Essa tempestade foste tu, Senhor Deus, que jogaste nesse barco. Para que tu me jogaste nesse mar, porque aqui sim eu estou aprendendo o que é rebelar-se contra ti. E aqui, amados, Deus está disciplinando Jonas. Deus está aqui manobrando todas as circunstâncias. E esse profeta está reconhecendo a soberania de Deus. E que a tempestade lançada ali naquele barco, e que foi o que os marinheiros jogaram ali, era que Deus estava disciplinando este homem. E, amados, lá em Hebreus 12:8 diz o seguinte: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado praticantes, logo sois bastardos e não filhos. Isso quer dizer que Deus naquele momento está dizendo: eu sou teu pai. Eu te amo, meu querido. Eu te amo, mas eu tenho que fazer algo para te alertar, porque tu estás querendo ir contra mim, contra o teu pai. E eu, como teu pai, que te amo tanto, eu preciso te chamar essa atenção. E a forma que Deus mostra é porque, amados, o ser humano, ele precisa, às vezes, não é só de um beliscãozinho, não. É um chacoalho muito grande para poder olhar e enxergar que está no caminho errado. E foi isso que Deus fez. Na sua providência, Ele está chamando a atenção para disciplinar a esse profeta. Deus só corrige a seus filhos. Isso é maravilhoso. Nós precisamos levar isso para as nossas vidas. Ame seu filho, primeiramente, ensinando a ele a palavra do Senhor Deus. Ensinando o seu filho a orar. Ensinando o seu filho que a oração é muito mais importante do que um aparelho desses. Do que qualquer evento que aconteça ao nosso redor. Isso é amar. Chacoalhe seu filho. Os nossos jovens precisam ser chacoalhados para se voltar para a palavra do Senhor. Amados, segunda lição que nós podemos tirar aqui deste profeta, nessa oração, é que o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. Amados, aqui nos versículos de 4 a 6, nós vemos Jonas perdido ao ponto de achar-se rejeitado pelo Senhor Deus. Aqui, Jonas
nós temos aqui uma clamação dolorosa desse profeta, quando ele diz lá no versículo 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Aqui, amados, ele está confessando dolorosamente o quanto ele errou, o quanto a atitude dele o está levando cada vez mais para abismos profundos. Afastar-se do Senhor Deus, amados, é pecado. Se você se afasta do Senhor Deus, você está pecando. Porque quem se afasta do Senhor Deus tende a ir para abismos profundos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer te disciplinar. Ele espera tu chegares naquele momento que você não encontra mais. Você olha para os lados e não encontra mais solução. Aí Ele toca ali em você. Eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui esperando por ti. Tu clamares a mim. E me glorificar. Por que, amados? Porque o único objetivo maior de todo cristão é glorificar ao Senhor Deus e gozá-lo para todo sempre. E olha como é interessantíssimo, amados. Quando nós oramos ao Senhor Deus, nós estamos glorificando-o. Porque Salmo 50, 15 diz, o Senhor diz, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse é o fim único do cristão. Na sua angústia, glorifique ao Senhor Deus. Não blasfeme. Não reclame. Por que está acontecendo isso comigo? Deus tem um propósito maior para você e você vai ver isso depois. Nós temos aqui, amados, também, nesse caminho de desobediência, que Jonas, ele considera sua descida ao mundo dos mortos. Lá, nos versículos 5 e 6, Jonas acredita que ali não tem mais saída para ele. É tanto que ele diz, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6 ele diz, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aqui, amados, nos versículos 5 e 6, ele se encontra perdido, e ele aqui está se encontrando com a morte. Por isso que ele se encontra ali, preso, aprisionado. Aqui nós temos um termo fundamental, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Ferrolho quer dizer prisão, sepultura. Ele está vendo ali que está morrendo. Só que, amados, imediatamente o Senhor Deus mostra para ele que está ao seu lado. Porque lá ele diz, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Aqui Jonas, ele está mostrando que ele chegou a ver a morte, mas agora ele está vendo a vida. Ele está vendo que Deus está o erguendo da possível morte para a vida. Isso é fundamental para nós, amados cristãos. Nós precisamos entender que quando aquele momento você está se sentindo tão sozinho, tão desorientado, mesmo que você ache que essa morte está próxima de você, lembre-se de Jonas, que ele enxergou que Deus estava devolvendo a vida a ele. E, amados, nós temos aqui uma lição maravilhosa nesse ponto. Irmãos, ao nos afastarmos de Deus, caminhamos para uma sepultura existencial e nos encerramos na prisão mais terrível que existe, é a prisão de culpa. Perceba, prisão de culpa. Quantos de nós fazemos algo que sabemos que fomos no sentido contrário ao Senhor Deus? E enquanto você não arrepender-se, enquanto você não olhar para o Senhor Deus, agradecer o momento de que você está reconhecendo e de que Ele está tocando em você, para você se arrepender,
Você aqui, amado, vai continuar com essa prisão de culpa. Amados, eu posso dizer para os amados que não faz muito tempo que eu senti pertinho dessa prisão de culpa aqui. Algo que eu errei, e humildade é reconhecer que errou. Mas você sabe o que é você perceber que o Espírito Santo está tocando em você, te alertando. Olha a culpa no teu coração. E de repente você desperta, e você vai fazer a correção daquele momento que você falhou com o Senhor Deus. E Deus te dá essa possibilidade. Temos que guardar isso conosco. Amados, e nós temos aqui uma terceira lição que esse profeta nos traz. É que quando chegamos ao fim dos nossos recursos, onde nada mais existe para você pensar assim, eu vou sair dessa. Devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Amado, qual é a única esperança que nós temos, senão o Senhor Jesus? E aqui nós temos, aqui nos versículos 7 a 8, nós temos um momento, e quando é que nós chegamos a lembrar dessa esperança que é Jesus Cristo em nossas vidas? É quando nós nos arrependemos. E aqui nos versículos de 7 a 8, nós vemos o puro arrependimento deste profeta. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aqui, amados, Jonas, ele lembra das promessas de Deus. Ele lembra que o povo de Israel sempre estava ouvindo o Senhor Deus prometendo coisas maravilhosas. Deus só queria algo de ti, deles, e quer de nós todos: fidelidade a Ele. Que nós o glorifiquemos, que nós nos arrependemos de nossos problemas, e que agradeçamos a Ele todas as maravilhas que Ele faz com todos nós. É isso que esse profeta está passando. Ele está aqui sendo lavado pelo Senhor Deus, de tudo que ele fez, de toda a sua rebeldia para com o Senhor Deus. Ele está sendo lavado pelo Senhor Deus. Lava-me com ensopo e ficarei mais alvo do que a neve. A palavra de Deus diz isso. E ele está sendo lavado para ficar mais alvo do que a neve. Em todos os momentos temos que olhar ao Senhor Deus e agradecer por isso, por tudo isso que Ele faz conosco. Então, amados, aqui, no verso 7, Jonas se lembrou de Deus. Lembrou-se que no templo, aquele momento lá no templo, quantas vezes esse profeta não deve ter ido lá para orar ao Senhor Deus? E ele se encontra em uma situação onde ele não enxerga mais o templo do Senhor Deus. E ele acredita ali que não vai mais ter oportunidade de pisar no templo do Senhor para honrá-lo e glorificá-lo. Porque ele reconhece o quanto ele está errado, o quanto ele está distante do Senhor Deus. E quantas vezes nós nos afastamos do Senhor Deus e sequer não enxergamos, porque o pecado, essa mancha do pecado nos faz criar coração de pedra, ao ponto de não enxergarmos esse Deus maravilhoso que está ali te chamando para o arrependimento. O problema de nós cristãos é dizermos: eu estou salvo, para que eu vou me arrepender? O arrependimento é humildade. O arrependimento é amor por Deus. Jesus Cristo em seu ministério sempre pregou isso: amor, humildade. E todo o ministério do Senhor Jesus foi em oração. Sempre nós vemos Jesus Cristo orando ali. Como é que nós queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus se nós não fazemos o que Ele nos ensinou e nos ensina? Buscar ao Senhor Deus, orar ao Senhor Deus, expor suas angústias.
Você não precisa estar naquele buraco onde este homem estava chegando, naquele abismo mais profundo, para reconhecer nosso grandioso Deus. Então, amados, aqui, nós devemos nos lembrar, amados, que não precisamos, outro ponto aqui que ele chama a atenção, não adiantou nada, e aqui ele está chamando, dizendo assim, Senhor Deus, aqueles marinheiros lá, ímpios, chamando por seus deuses, deuses falsos, e eu fui incapaz de, tendo a ti como meu Deus verdadeiro, eu fui incapaz de te chamar, de te clamar, de clamar por ti, Senhor. E eu estou aqui porque eu me rebelei contra ti. E aqui ele está dizendo, a verdadeira esperança não está nos ídolos, mas somente em Deus, o nosso Deus misericordioso. Versículo 8, ele diz isso. Os que se entregam à idolatria, vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Só em Deus está a verdadeira esperança. Só em Cristo Jesus está a verdadeira esperança, amados. Nós precisamos sempre estar com nosso Salvador, sempre perto dos nossos corações. E como é que eu posso buscar o Senhor Jesus? Orando, lendo a palavra do Senhor. Leia todos os momentos, todos os dias. Acorde com o Senhor Deus. Deite-se com o Senhor Deus. Primeiro passo que você der, agradeça ao Senhor Deus. Último pé que você pôr na sua cama, agradeça ao Senhor Deus. Porque tem muitos, amados, que não conseguem nem levantar os pés, porque não tem nenhum. E nós estamos perfeitos, fisicamente falando, não agradecemos nem a esse dom maravilhoso. E nem agradecermos a Deus por mais um dia de existência nesse mundo tão cruel, nós somos capazes de agradecer. E, amados, nós temos aqui um quarto e último ponto fundamental, é que só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nos voltamos para Deus. Nos versículos 9 e 10, Jonas, ao clamar o Senhor, aqui ele está se renovando com o Senhor Deus. Então ele diz, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Aqui Jonas está reconhecendo, e aqui, amados, de todo o livro de Jonas, é o foco principal, é que este homem aqui, ele está reconhecendo que a salvação é divina, e que Deus, só a ele pertence a salvação. E, amados, aqui ele percebe tanto isso, ele percebe tanto que está reconciliando-se com o Senhor Deus, que ele primeiro utiliza-se da voz do agradecimento. Por quê? Porque Jonas descobre que a vida não tem sentido longe do Senhor Deus. Depois ele vai ofertar ao Senhor Deus. Por quê? Porque ele lembra-se que uma forma que o povo dele tinha para honrar e glorificar o Senhor Deus era ofertando do que eles ganhavam. E aqui Deus aceitava o sacrifício e perdoava os pecadores. E finalmente Jonas resolve, agora sim, eu estou restaurado, eu vou voltar da minha rebelião. Aí sim ele vai para o pagamento dos votos, porque Jonas resolve fazer a vontade de Deus. E aqui ele reconhece que somente em Deus existe a salvação. E, amados, Jonas reconhece que não podia salvar a si mesmo. E aqui ele está reconhecendo mais uma vez a soberania do Senhor Deus. Não tem como o homem salvar a si mesmo a não ser em Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus e será salvo. E aqui nós temos a prenunciação da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E, amados, a aplicação final é que, primeiro, a salvação, amados irmãos,
não é um troféu que conquistamos por méritos nossos. Pelo contrário, é um presente imerecido. Nós não merecemos a salvação do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus. Ela não é pelo que fazemos para Deus, mas do que Deus fez e faz por nós. E finalmente, amados, a salvação não é obra humana, ela é graça divina. E aqui nós podemos, amados, concluir com um pequeno texto. Quando nós, eu, você, todos nós, enfrentarmos um tempo de trevas em nossas vidas, não percamos o que o Senhor nos tem reservado. Dediquemo-nos a buscá-lo em oração. Reprogramemos nossas mentes, como? Lendo a palavra do Senhor Deus, meditando nela diariamente. Já diz assim Romanos 12:2. Não desistamos nunca, mesmo quando nossa dor nos parece nunca acabar. Porque confiemos em Deus nos guiar através dos momentos sombrios de nossas vidas, amados. Porque é Ele que vai fazer coisas incríveis dentro do meu, do seu, dos nossos e através de nossos corações. Porque disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 a 26. E que ele nos abençoe. Amém.